Shalom, shalom, povo de Deus, aqui é o apóstolo Ronaldo para mais um áudio, tá? Mais uma transmissão do Yom Kippur. Eu tenho algo aqui revelado por Deus, veio do trono para a sua vida, tá? Não vou perder tempo porque eu quero tentar passar tudo aquilo que o Espírito Santo me passou. Vamos começar pelo versículo de 1 Coríntios 2,14. Você vai entender muito claro isso aqui. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas só são entendidas ou discernidas espiritualmente. Amém? Queridos, tem um homem de alma animal, sabe? Que ele age com o instinto animal, que é a natureza adâmica, que veio lá de Adão. É um instinto, é um impulso gerado por apetites do corpo. Isso já está no teu sangue, isso já está lá dentro. Já vem de fábrica, tá? Para você entender melhor. Amém? O homem psicológico, tá? É aquele que vive dentro de um padrão de raciocínio próprio do humano. Tá? Ele só age conforme o que ele entender. Então é exatamente isso, se torna impossível para ele compreender coisas espirituais, porque ainda ele não conhece a Deus. Ele vive segundo o curso desse mundo. A gente conhece muita gente assim. Não pensa que estou falando algo extraordinário, não. Isso aqui é comum. Tem pessoas do teu lado aí, tá? Que é um homem como a alma animal, um homem psicológico, tá? Mas diz lá em Efésios 2, de 1 a 3, assim: mortos nos vossos delitos e pecados, segundo o príncipe da potestade do ar. Olha de onde está vindo isso. Príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos antes. Todos nós já andamos assim, segundo as inclinações da nossa carne. Eu não falei aqui agora sobre apetites do corpo? É essa inclinação da carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira. Eu já vou explicar. Amém? O ser humano, queridos, ele é racional. Porém, o nível de raciocínio psíquico, tá, do ser humano não é suficiente para ele conhecer a Deus, nem as coisas referentes ao reino de Deus. Não porque essa pessoa não pesquisou, né, ou do intelecto dela, mas sim pela falta do principal, que é o Espírito Santo. A pessoa não tem a natureza adâmica, a natureza de Adão, agora vai ter a natureza de Cristo, porque o Espírito Santo vem morar dentro dela depois que ela aceita Jesus como Senhor e Salvador. Então Paulo, em 1 Coríntios, não está contradizendo a sabedoria do mundo. Pelo contrário, diz que a sabedoria de Deus é infinitamente superior à sabedoria secular ou do mundo. Por isso que o homem natural, queridos, ele não consegue receber as coisas do Espírito. Pode lhe ser oferecida, né? E pode ser digna de toda aceitação, né? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Então quer dizer, o homem carnal com natureza adâmica não vai entender as coisas espirituais. Ninguém pode dizer Senhor Jesus, ou quer dizer, Jesus, tu és o meu Senhor, se não for pelo Espírito Santo. O homem carnal, ele não pode conhecer a Deus, ele não aceita as coisas do Espírito Santo, ele pensa ser tolice, está escrito lá em 1 Coríntios 2,14. Ele não pode conhecer nem entender as palavras de Deus, porque não tem o desejo de compreendê-las. Amém? O homem carnal, queridos, tá? Tem um texto lá de 1 Coríntios que diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Aqui ele está falando para a igreja de Corinto. Ele fala como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Queridos, como é que você vai explicar Yom Kippur para alguém carnal? O cara nem conhece a Deus direito. Ou às vezes é dessa turma que está dentro da igreja e não sabe nada do Espírito Santo, não conhece nada de dons, não sabe nem o que é unção.
Tem pastores assim, mas vou falar baixo, tá? Note, queridos, que esses versículos que eu passei para vocês, o apóstolo está falando com a igreja. Eles dizendo que ainda são carnais. Eu vou repetir. Tenha paciência comigo, só um pouquinho. Eu, porém, irmãos, olha só, está chamando as pessoas de irmãos. Eu não pude vos falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, e não vos dei alimento sólido, porque ainda vocês não podem suportar. Porque ainda são carnais. Amém, queridos? Então Paulo está falando com a igreja de Corinto. Está falando, vocês são dentro da igreja, vocês são pessoas do mundo. Elas eram convertidas, batizadas e haviam recebido o Espírito Santo, mas eram imaturos. Bebês nascidos da fé. Como é que você vai convidar um bebê espiritual para fazer o Yom Kippur? Não consegue. São neófitos que tinham muito pela frente até começar a produzir qualquer outro fruto espiritual. Nós desejamos que os irmãos que ainda estão na carne cresçam e logo se tornem homens e mulheres espirituais. Mas o grande problema dos que estão nesse estágio da fé é que elas até correm um risco de perder o que já têm recebido e de voltar a ser apenas um homem natural. Amém? Lembram da Bíblia de Demas, Ananias, Safira, Judas Iscariotes, entre outros? Eram bebês espirituais. Então você pode entender que um cristão que recebeu o Espírito Santo não é necessariamente um homem espiritual. Amém? Pessoas às vezes recebeu o Espírito Santo, mas não é um homem espiritual. Porque até tem a natureza de Cristo, mas ele não se deu bem. Sabe? Ele não quis viver aquilo. Tá? A pessoa pode permanecer nesse estágio por muitos anos, e na pior das hipóteses, ele pode voltar a ser um homem natural. Ele recebeu todas as chances de se tornar um homem espiritual, mulher espiritual, mas ele voltou atrás porque ele, sabe, aquela semente que ficou no meio dos espinhos, no meio das rochas, não teve profundidade. Tá? Aqui em Romanos 8, 6 e 8, diz assim, ó, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito traz vida e paz. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Amém? Eu sei que eu estou falando rápido, porque os nossos áudios é para serem curtos. Eu tenho vontade de ficar falando isso aqui 2 horas a respeito disso. Mas olha que tremendo. E o homem espiritual, que são as pessoas que estão entendendo Yom Kippur, o tamanho da oportunidade que Deus está dando. E o nome desse áudio é Ainda Dá Tempo de Fazer o Yom Kippur. O que diz aqui? Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Queridos, ele é diferente do homem natural. O homem espiritual, ele é sobrenatural. Ele não é natural, ele é sobrenatural. Isto é, ele tem uma ligação com o Espírito Santo, ele fala com Deus, ele entende Deus, ele é uma pessoa de intercessão, de oração, uma pessoa que age naquilo que ouve, porque a fé sem ação é morta. Amém? Então o que é? Isso vai além das leis naturais. Olha só, a parte mais importante do áudio eu vou falar agora. Tem gente que faz tanto curso para prosperidade, sucesso, crescimento emocional, quebra de paradigmas, PNL, né? Programação neurolinguística. Aí ele pega a coisa mais poderosa que tem na Terra, que é a palavra de Deus, no dia mais poderoso, que é o Yom Kippur de cada ano, de um povo que é o povo judeu, que prospera em tudo que faz na Terra, e todos os cristãos que obedecem a palavra crescem também. A gente vê quando você usa a unção de Deus da maneira certa, os enfermos são curados, os endemoniados são libertos, as pessoas são batizadas com o Espírito Santo, começam a falar novas línguas, a gente começa a trabalhar com anjos, expulsa demônios, ouve demônios falarem, e os naturais não entendem bulhufas. E os sobrenaturais usam a palavra de Deus e tão que cresce no Espírito, estão atraindo essas bênçãos para a sua família, para a sua casa, né? O homem sobrenatural, né? São homens que vão além das leis naturais e que não pode ser conhecida senão pelo Espírito de Deus. Vários homens de Deus viveram no Espírito,
Enoque caminhou com Deus de um tanto que Deus levou ele lá para cima com o corpo e tudo, nem achou o corpo dele. Noé recebeu uma ordem de Deus de construir, né, a arca por causa do dilúvio, obedeceu e foi honrado, foi lembrado como um homem que viveu no Espírito. Quem que deu ordem para ele? O Espírito. E Abraão, que através da entrega de Isaac, né, recebeu a descendência como as estrelas do céu. Daniel, que ficou na cova dos leões. Estevão, que foi apedrejado e morreu pedindo: Deus, não imputa o perdão dessas pessoas, não sabem o que fazem. Pessoa hiper espiritual. João, que deitava no colo de Cristo, que escreveu todo o livro de Apocalipse, de Revelações. E Paulo e muitos outros que a gente pode conferir lá em Hebreus 11. Amém? Em 1 Coríntios 2,13 diz assim: conferindo coisas espirituais com espirituais. Queridos, Deus tem coisa preparada para os espirituais. Você acha que alguém carnal vai fazer o Yom Kippur? Os carnais estão assistindo o Globo. Os carnais estão observando as suas próprias atitudes, não acreditam na palavra de Deus, não entendem anjos, demônios, poder de Deus, Cristo, nova aliança, não entendem nada. O que faz um homem espiritual? Ele anda com Deus, ele vive uma vida com o Espírito Santo, ele tem a vida governada por Deus, ele é amadurecido espiritualmente, ele dá bons frutos, ele não deixa dúvidas de que pertence a Deus, ele é obediente, ele não é enganado, ele tem amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ninguém manda nele no seu espírito. Ele não é dominado por cigarro, por bebida, por pessoas, não, por demônios, não. Ele é dominado pelo Espírito. Ele é fiel. Ele tem incríveis revelações, sonhos proféticos, testemunhos para contar. Ele julga todas as coisas, mas não é julgado por ninguém. Ele não é condenado. Ele tem a mente de Cristo e ele faz Yom Kippur. Ele entende que o maior portal do ano é aberto para ele passar. O crente carnal fala: não, isso aí tem sacrifício. Está escrito na Bíblia, ele sempre arruma desculpa. Está escrito na Bíblia, mas está lá no Velho Testamento, ele não lê a parte que está no Novo. Eu não quero consultar, ele odeia o conhecimento. O Espírito Santo está mandando eu fazer, mas eu acho que é coisa da minha cabeça. Queridos, se você se enquadra como homem carnal, está em tempo, hoje é dia 25. Amém? Estou gravando esse áudio hoje ainda, para colocar ali hoje, porque amanhã tem o dia inteiro para você pensar nisso. Amém? Comando Águia tem uma aliança com Deus de fazer crescer em todas as áreas, todas as pessoas. No físico a gente opera a cura de tudo quanto é modo e ensina as pessoas a operar a cura. Através dos dons de cura, ensina a sugar a unção, a fazer livre acesso, a trabalhar com isso. A base está aberta, a única base do Brasil está aberta ali, acho que 34, 35 meses. Já fizemos um monte de treinamento que eu perdi até as contas. Amanhã cedo eu começo a fazer outro treinamento com um monte de gente, com dezenas de pessoas. Então a gente montou a base, fizemos curso, fizemos apostila, escrevemos livro, fizemos tudo para o povo crescer. Vamos na onde nos mandam, com hotel ou sem hotel, com oferta ou sem oferta, não cobramos para pregar, rebolamos, fazemos tudo. Agora, se os carnais não vão querer essas coisas. Agora, se até os espirituais não quiserem, aí nosso trabalho está sendo em vão. Amém? A gente ajuda as pessoas com cura interior, então também no emocional, falei do físico. No físico operamos curas, diversas coisas. Aí no emocional, operamos cura interior. No terceiro, que é a área financeira, estamos apresentando o Yom Kippur. Ninguém apresentou com tantos detalhes que nem nós apresentamos. São 32 ou 33 áudios, acho que 33. 33 áudios explicativos, né? Explicamos a beça, estamos estudando isso aí por 6, 7 anos, né? Pessoas
tem testemunhado tanto que tem prosperado. E aí você conta para o espiritual, ele arruma uma desculpinha e lança para Deus. É decreto perpétuo, é para todos os cristãos fazerem, inclusive os naturais, inclusive os carnais. E você tem chance de fazer o Yom Kippur, está olhando. Não, ano que vem eu faço. Para de prorrogar, para de protelar. Amém? A hora é agora, Deus está te chamando. E Deus tem te chamado, tem te chamado há muito tempo. Faz uma aliança com Deus, mete um sacrifício no altar e veja a diferença. Para de ficar dando desculpas. Não é tempo de desculpas, é tempo de prosperidade, crescimento. Enquanto tem muitos encostando o barco aí, estacionando o barco, tá você levantando as velas, falando, eu vou crescer, eu vou prosperar, eu vou romper, porque eu sou co-herdeiro com Cristo. Co-herdeiro. Senhor, ajuda o meu irmão, minha irmã, a sair desse marasmo, a entender que é assim que os judeus fazem. Tem um jeito de você prosperar pelas tuas próprias mãos, pelo teu próprio braço. Quer você ir lá e trabalhar muito, estudar muito, se esforçar muito, dormir pouco e vencer na vida? Agora existe um outro, que não é o caminho natural, é o caminho sobrenatural. E esse está sendo apresentado em primeira mão para você romper, para você vencer. Agora, se você não quiser, me perdoe. A minha parte eu fiz. Não estou jogando confete em mim, não. Eu sou grato a Cristo por tudo, sou dependente dele e do seu Espírito. Mas eu gravei 33 áudios. Eu tenho livros aqui do Yom Kippur, de tudo quanto é maneira. Tive que traduzir um monte de coisa para poder entender, para poder, depois de ter profundidade, começar a pregar. Ainda tem muitas coisas para falar, mas no dia a dia não dá para mim colocar aqui áudios super extensos com tudo quanto é detalhe, porque a realidade de você que está ouvindo não é essa. A realidade de você é correria, que nem é a minha realidade. É correria. Hoje em dia o tempo é dinheiro e o tempo é escasso. Nós temos hoje pouco tempo, né? Então, fiz minha parte, que Deus te abençoe, que o teu Yom Kippur seja tremendo, está em tempo ainda, quer fazer... Manda um recado no zap, fala eu quero fazer ainda, eu vou fazer, mesmo à distância, tem todas as informações aí, tá? O áudio de hoje, eu já falei o que você vai fazer no jejum do Yom Kippur. E outra, vamos estar no canal do Comando Águia no YouTube, é só entrar no YouTube e escrever Comando Águia, tá? Ligando os celulares às 18 horas de domingo, tá? E às 8 horas da manhã de segunda, você vai poder acompanhar tudo do Yom Kippur ao vivo. Só se ligar o celular a gente vai estar lá. Tá bem? Então não plante mais uma desculpa. Mude a sua vida, a sua casa. O Yom Kippur é assim, às vezes que você ficou 20, 30 anos para conseguir, não conseguiu, você consegue em um. Porque não é a tua mão que vai mover, é a mão de Deus. É Deus que vai escrever o teu próximo ano. Tá bem? Que Deus te abençoe. Amanhã é dia 26, é sábado, então já vai esse áudio aqui como áudio de amanhã. E aí eu não vou mandar mais nenhum áudio porque já vai ser a transmissão ao vivo, completa. A hora que você ligar a gente está lá, tá bem? E vamos fazer oração com todos os pastores. Vai ter dezenas de pastores lá por você. Vai ser algo muito profundo. Deus tem sinalizado, um divisor de águas. E que Deus te abençoe poderosamente. Jesus te ama, nós também. Conte conosco, te dá cobertura espiritual, tem treinamento na base. Para você que é mulher, vai ter encontro de leões, acho que dia 8 e 9 de novembro, tá bem? Vai ter toda a programação. Temos um canal no Telegram com mais de 180 livros lá, com um monte de coisa. Se você quiser as agendas, as apostilas do Comando Águia, meu livro, eu mando para você aqui pelo zap. Somente porque é Yom Kippur, eu estou semeando aqui, é doidado. Tá? Apostilas e tal. Então você que ouviu o áudio, pode pedir para mim que eu mando para você no zap. Às vezes não é na hora, me perdoa, eu fico até 10, 11 horas da noite todo dia respondendo mensagens, porque quando vai acabando o dia, sempre tem mais de 100 mensagens para responder, então dá um trabalhão bem grande. Fora que eu fico o dia inteiro respondendo também. Eu estou no trânsito, em tudo quanto é lugar, parou no sinaleiro, eu respondo gente.
tá bem? Mas que Deus te honre em tudo. Eu sou limitado, racional, me perdoe alguma coisa, mas que você tenha o melhor Yom Kippur da sua vida. Que nesse ano tão castigado por essa pandemia, ainda seja o ano da tua maior vitória, ou das tuas maiores vitórias. Que você possa prosperar em tudo. Eu desejo do meu coração, da apóstola Nilcele e de toda a equipe, em nome de Jesus. Tá bem? Se quiser um treinamento aí na sua igreja, converse com a gente, que juntar uns famintos aí, a gente vai dar treinamento mesmo, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro, para a turma começar a operar curas, milagres, prodígios, tá bem? Com transferência de dons, que é bíblico. Tá bem? Deus te abençoe. Até mais. Tchau, tchau.